Pouca gente sabe disso, mas eu faço parte de uma sociedade secreta e hoje eu estou aqui para saber se você tem 5 minutos para ouvir a palavra dela. Tá bom, eu preciso de mais de 5 minutos, né? Um podcast. Mas é que eu devo muito do meu sucesso a essa sociedade secreta e eu acho que ela tem muito a oferecer para você também. É claro que eu vou ter que pedir sigilo nessa conversa aqui. Se você entrar para essa sociedade, vai ter que manter segredo das coisas que você fizer. Está liberado até falar da sociedade para as pessoas que você mais gosta e que você acha que vão entender a importância de uma coisa assim. Mas o que você faz não pode ser nunca, jamais contado para ninguém de fora da sociedade, porque se essa informação vazar vai ser muito ruim não só para a gente, mas também para o mundo como um todo. Pode ser? Então tá, por onde que eu começo? Boa noite, internet, boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Em 2019 eu ganhei um livro do meu amigo M.M. Isidoro, que entre outras coisas é o cara que dirigiu o episódio mais famoso aqui do podcast, O Ovo. O livro é da canadense Carrie Smith, que é escritora, ilustradora, designer, um monte de coisa legal. E principalmente da primeira categoria de profissional que eu comentei semana passada, que me faz querer ser escritor. Lembra disso? E digo mais, eu olho umas ideias dela e falo, putz, eu queria ter feito um livro assim. É claro que ela vai lá e faz, né? Enquanto eu fico só aqui dentro da minha cabeça, tendo vontade. Mas enfim, esse não é o tema da semana, ou talvez seja, eu ainda nem me dei conta, porque é assim que as grandes jornadas transformadoras começam, com alguém passando para alguém um panfleto, um livro oculto, ou então um podcast secreto, hein? Talvez esse nome Carrie Smith não seja estranho para você. O livro mais famoso dela é o Destrua Esse Diário, onde cada página tem uma tarefinha criativa bem simples, que qualquer pessoa pode fazer, mas que ainda assim é aquele pequeno exercício diário para colocar ideias para fora e interagir com o mundo. Tipo, faça rabiscos aleatórios nessa página, ou colhe uma folha de árvore aqui. Eu acho que tem até um de cuspir na página e ver o desenho que faz, o que me dá um certo treco, porque eu tenho nervoso de ver saliva. Outro livro dela que eu comprei, mas ainda nem abri, é o Termine Esse Livro, com tarefinhas mais ligadas à escrita em si, que infelizmente a vida tem isso, né? A gente compra o livro, mas depois tem que ler, um absurdo. O livro que o MM me deu de presente não é desse estilo diário que você completa, mas eu já tinha visto uns blogueirinhos gringos que eu sigo citando várias vezes. Ele se chama The Wonder Society, e o que eu vou fazer agora, muita atenção, é estragar o livro para você. Desculpa aí, mas, quer dizer, mais ou menos. Eu só vou estragar o que para mim foi a maior surpresa, vamos chamar assim, narrativa do livro, mas o valor do que está lá dentro continua. Então, se você quiser ler, já sabe, link na descrição do episódio, e também no www.crisdias.link. Bom, logo na introdução, a Carrie Smith conta de como uma vez estava em uma livraria meio sebo, fazendo o famoso só tô dando uma olhada, e achou uma cópia antiga de um livro de poesias do americano Walt Whitman, com várias passagens marcadas a caneta, anotações nas margens tipo WW mostrará o caminho, e a assinatura The Wonder Society, junto de um símbolo meio Harry Potter, um raio dentro de um círculo. Nas anotações ela também achou uma frase em latim, solvitur ambulando, é leviosa, não leviosar. Não é magia. Ela explica que essa frase quer dizer solucionar caminhando. A Carrie também conta que jogou Wonder Society no Google, encontrou o site e, segundo ela mesma, sua vida mudou daquele momento em diante e que por isso ela estava ali espalhando a palavra. A partir daí, o livro vira uma jornada da Carrie para desvendar o que é a tal da Wonder Society. Ela chega em um tal de professor J. Tindelbaum, um estudioso da sociedade secreta que traz, na história do grupo, o credo deles, o material de divulgação e propaganda, todo um trabalho gráfico bonito dos fundadores da Wonder Society. Eu entrei de cabeça na história porque eu adoro essa coisa toda de sociedades ocultas, de que o nosso mundo tem coisas escondidas por trás da normalidade, que fala que o mundo é mágico e a gente aqui, trouxa, é que não sabe. Eu fui lendo o livro e é claro que eu quis fundar a sucursal paulistana da Wonder Society, até porque a ideia ainda nem devia ter chegado no Brasil.
Mas logo no primeiro capítulo, o professor Tindelbaum explica que a sociedade não tem processo de aprovação, cada um passa a ser membro a partir do momento em que virar um. Aí é só ir no site, imprimir a carteirinha, botar o nome e pronto. A sociedade também não tem encontros formais ou a figura de um líder. Pô, aí sim, esse é o meu tipo preferido de sociedade secreta. Tão secreta que ninguém sabe que ela existe. Tudo que você precisa fazer para ser da Wonder Society é viver de acordo com os ideais que ela prega. E o que ela prega é que você precisa caminhar por aí, o tal do Wonder, do nome, procurando não só os sinais que a sociedade deixa pelo mundo, como bilhetinhos ou desenhos do raio e círculo, mas também tudo. É se abrir para o desconhecido e para o aleatório e, acima de tudo, fazer isso sem um plano, projeto, mapa ou qualquer coisa assim. É ir para onde o nariz ou a curiosidade apontar, sem métrica, sem aplicativo e sem um propósito. Deve ter sido mais ou menos aí que os meus neurônios sofridos fizeram a conexão de que a Wonder Society não existe. Não tem nenhum professor Tindelbaum, Walter Whitman nunca deixou marcas secretas pela cidade. É tudo uma grande invenção da Kerr Smith, que deve ter criado inclusive o tal site, a carteirinha.pdf. A sociedade é só quase que uma psicologia infantil para me incentivar a sair pela cidade prestando atenção nas coisas, vendo magia e beleza, naquilo que até então eu achava normal onde eu moro, para sair entendendo que a diversão é a jornada, não o resultado final. Não, mas não existe a Wonder Society? Sim, claro que existe. E eu sou membro dela, junto com todas as pessoas que leram o livro, e se tudo der certo, no fim desse episódio você também vai ser. Foi aí nessa hora que eu comecei a xingar a Kerr Smith em voz alta no meio do coworking de tudo que é palavrão possível, porque a ideia dela era tão genial que eu queria ter tido. Quando eu cheguei no fim do livro, eu fiquei pensando em como traduzir The Wonder Society, que o Wonder tem isso de ficar andando sem rumo, que a graça está no caminhar, solviturambulando. Daí eu lembrei do Dom Quixote, que ficava andando de cidade em cidade procurando por aventuras, e que em português ele é o cavaleiro errante, porque errar, além de ser o contrário de ter a resposta certa, também tem esse sentido mais antigo de perambular, o cavaleiro ambulante, o cavaleiro andante. E como eu adoro palavras e os poderes mágicos que elas trazem, eu decidi, com os poderes legais que eu mesmo me dei, que o nome em português ia ser a Sociedade Errante, porque não só ela é feita por quem anda sem rumo, mas por quem sabe que erra no sentido mais comum da palavra, de não ter todas as respostas e achar que tudo bem caminhar por aí, não para achar nenhuma resposta, mas para se encontrar. E também porque sair andando por aí sem rumo nem objetivo é visto como totalmente errado no mundo onde a gente vive hoje. Segue forte o Novembro Promobit aqui no Boa Noite Internet, com toda a comunidade não só procurando as melhores ofertas, mas também montando junto a lista de desejos das comprinhas de Black Friday, Cyber Monday, tem também o 11/11, Double 11, a Black Friday chinesa, esses negócios aí. Para começar, você já deve ter visto aí no seu feed do Boa Noite Internet um episódio extra com a conversa que eu tive com o Gabriel Alves, que é head de crescimento, diretor de marketing lá do Promobit, que rolou na nossa live de quinta, só que dessa vez está liberada para todo mundo, não é secreta, e a gente falou de mercado, do que mudou na Black Friday desde o outro episódio especial do Promobit aqui no Boa Noite Internet, e, por exemplo, uma coisa que eu nem sabia, ele me contou é que, ao contrário dos Estados Unidos, o e-commerce no Brasil não retraiu, não diminuiu com o fim do lockdown do Covid-19. A gente também falou de como os principais e-commerce do Brasil se prepararam e deu também dicas para quem é lojista, que foi uma pauta pensada pela comunidade aqui do Boa Noite Internet. E nessa live a gente também inaugurou o novo canal do Discord exclusivo para falar de dicas e ofertas da Black Friday, também no oferecimento Promobit, onde a gente já está trocando dicas e guias do que comprar. Tem gente perguntando de microfone USB, teclado mecânico no computador, TV, QLED, OLED, qual a diferença? E também falando de colchão para dormir,
qual marca é boa, essas coisas. Que é Black Friday, né? É isso aí. É a chance da gente comprar aquela coisa que ficou o ano todo esperando. E não tem lugar melhor que o Promobit para achar os melhores preços, porque lá as ofertas são encontradas, são selecionadas por pessoas de verdade, comunidade Promobit. E uma das coisas, inclusive, que o Gabriel contou na live, é como eles vão fazer durante os dias de pico aí das ofertas, que ainda por cima vai ser no meio da Copa do Mundo, né? Então já sabe, entra lá no Promobit pelo link mágico, que vai estar aqui na descrição do episódio, o promobit.com.br/Black-Friday/Cris Dias, para dar aquela força pra gente aqui, né? Vai lá, monta a sua lista de desejos e conta dela pra gente lá no Discord. Promobit, promoção de todo lugar, ao mesmo tempo. O português do Brasil, nosso querido PTBR, é uma língua maravilhosa. E não é por conta das poesias da MPB, Drummond, Clarice Lispector, não, nada disso. É porque é cheia de xingamentos lindos, bem trabalhados, quase que uma escultura renascentista de tanta preocupação com a forma estética. Os palavrões aparecem em várias categorias, como por exemplo aqueles envolvendo excrementos do corpo, né? Mas os mais famosos, repara aí, sempre acabam no assunto sexo. É até bem simples, se você é aí um gringo ou um marciano querendo aprender um português fluente, anota. Se você quer xingar uma mulher, você diz que ela faz muito sexo. Mas se você quer desmoralizar completamente um homem, você diz que ele faz pouco sexo, viu? Moleza, é mais fácil do que saber o que é uma conjunção subordinativa. Mulher é prostituta, rodada, né? Fácil essas coisas. E o homem é impotente, né? Brochável, ou faz o papel de passivo no sexo, porque você está dizendo que ele é o quê? Uma mulher. Ou então mistura tudo e xinga a mãe do cara de que ela, isso, faz sexo demais. Mas beleza, a gente está em 2022, o ano da tecnologia, e você não quer envolver a sexualidade das pessoas na hora de descarregar sua raiva. Na verdade, você quer pistolar sem nem falar palavrão, poder, por exemplo, fazer um podcast e não precisar ligar a classificação linguajar explícito ali na Apple e no Spotify. Seus problemas acabaram, é para isso que eu tô aqui. É que tem outro xingamento muito sério, que também dói muito, que a pessoa não admite ouvir, você não me chame disso não, e é totalmente censura livre. Anota aí, é vagabundo. Olha que palavra bonita, paroxítona com esse U tônico, cheio de força. Vagabundo. Você pode chamar alguém de feio, bobo, xixi, cocô, cara de melão, mas vagabundo aí não. Se eu sou vagabundo, eu não estou fazendo nada. Eu sou um peso para a sociedade, um desperdício de oxigênio, não sou merecedor da civilização. Tu é vagabundo sim. Se uma vaga é uma onda, vagar é viajar sem rumo, ao sabor das ondas, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, vagabundo, antes de qualquer coisa, aquele que não respeita nem as regras do ir e vir. Ou, mais grave, vai onde não deveria ir. Eu lembro de quando eu era adolescente, explorando sozinho o Rio de Janeiro para ir em loja de RPG e quadrinho, que meus pais falavam para eu sempre sair com um documento, de preferência carteira de trabalho, para mostrar que eu não era vagabundo. Eles tinham razão, isso podia ser um problema para mim. Tá na lei brasileira, artigo 59 do Decreto 3688 de 1941, que diz que vadiagem é, abre aspas, entregar-se a alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência ou prover a própria subsistência mediante ocupação ilícita. A pena pode variar de 15 dias a 3 meses. É isso mesmo, não produzir é literalmente crime no Brasil. É claro que eu nunca fui parado, nem nunca precisei mostrar carteira de trabalho, porque afinal de contas eu sempre fui um rapaz de boa aparência, que é o código secreto para dizer que eu sou branco e por isso posso andar onde eu quiser. Quem não é assim que nem eu, né, precisa de um documento para se movimentar. Controlar o famoso ir e vir é um bom jeito de colocar a pessoa no seu devido lugar. Um jeito muito bom de fazer isso é já dizer que a pessoa precisa de um documento sempre com ela para provar que é de boa índole, não vai causar problema.
Pode ser a carteira de trabalho, lá da lei de 1941, ou que muitos escravos e ex-escravos tinham que carregar no Brasil, nem tanto tempo assim atrás, uma placa de metal pendurada no pescoço que mostrava que aquela pessoa tinha autorização para estar ali trabalhando e circulando. Para ter essa autorização era só um cidadão de bem, da boa fé, dar uma fiança de que aquele ali estava sob controle. Não existe nada pior do que um vagabundo, aquela pessoa que não faz o que a sociedade espera dela, porque, você sabe bem, we live in a society, é só ver lá os xingamentos. Vagabunda é a mulher que não é casta, recatada, do lar, como dizem que ela devia ser. Em vez disso, ela escolhe os seus parceiros ou até mesmo nem casa. Escândalo! Se o mundo quer que a gente produza sempre mais rápido e em maior quantidade, também é vagabundo quem só estuda ou então quem é artista. Poucas coisas irritam mais um cidadão de bem do que um artista, especialmente um que não vive na miséria. Porque o artista é a pessoa que usa o seu tempo para fazer coisas que não tem uma etiqueta de preço, estão simplesmente tentando entender como o mundo funciona ou se entender, colocar para fora as minhocas da cabeça. Artistas, acadêmicos são pessoas sem rumo, não só no mundo físico, elas vagam pelo mundo mental, sabem que não sabem. Então, toca criar galeria de arte ou infoproduto para aquilo virar uma coisa útil. Isso, pronto, agora sim, geramos valor. Para mim, essa é a diferença entre artista e creator. Eu não entendia porque precisavam de uma palavra nova para quem faz o famoso criar conteúdo na internet. Até que um dia eu entendi que não é arte, é produto. O artista só faz uma obra, o creator precisa se preocupar em como aquilo vira um produto para alguém. O valor monetário que aquilo vai ter. Uma das coisas mais chocantes que eu já li nessa minha condição de creator foi no livro Mostre Seu Trabalho, do Austin Kleon, que inclusive era um que toda hora falava da Carrie Smith e da Sociedade Errante. É mais ou menos assim. Meu amigo John T. Unger conta uma história fantástica sobre o seu passado como poeta de rua. Ele fez uma leitura de poesia e depois um sujeito foi até ele e disse: "Seu poema mudou a minha vida, cara." E John respondeu: "Obrigado, quer comprar um dos meus livros? São $5. O cara pegou o livro, deu uma olhada, entregou de volta dizendo: "Não, obrigado." No que o John respondeu: "Caramba, então quanto vale a sua vida?" Uma pausa aqui rapidinho para contar de mais uma produção da Ampera aqui para você curtir. É o podcast que a gente fez com o Instituto Socioambiental, o Casa Floresta. Ficou show, coisa linda, production value. A gente viajou com especialistas e creators pelo Brasil para ver de perto, para sentir, para viver essa visão de mundo de que o planeta e principalmente a floresta é isso, né? É a nossa casa. Sabe, quando você fazia bagunça na escola, alguém falava: mas você faz isso na sua casa, bota o pé na mesa, faz essa sujeira toda? Porque é isso que hoje em dia a gente faz com a floresta, né? A nossa casa. Logo no primeiro episódio tem o líder Yanomami Davi Copenaua chamando a gente, eu, você, a galera da cidade, chamando de povo da mercadoria, que tem tudo a ver com várias coisas que a gente já falou aqui no Modão de Internet, inclusive algumas no episódio de hoje. Então, ouve aí na Rede Mundial de Podcasts. Os 6 episódios do Casa Floresta já estão todos no ar e depois conta pra gente nas social redes o que você achou. Valeu, podcast Casa Floresta. A sociedade errante, ela é o que? Ela é malandra. Ela finge que só quer que a gente saia andando por aí, olhando o mundo de um jeito diferente, prestando atenção. Tem que fazer isso sim, mas essa é só a primeira metade. A mente também precisa ser vagabunda. Fazer o que não querem que ela faça. Pegar essas tais coisas que a gente nunca tinha prestado atenção, botar aqui dentro da cabeça e sair por aí sem rumo. O verbo é devanear. Se a vadiagem é o crime do vagabundo no mundo físico, o crime do vagabundo mental é o tédio. É deixar a mente ir pelas ondas para ver onde ela vai chegar e muitas vezes não chegar em lugar nenhum. O tédio gera o devaneio, que é um dos pilares da sociedade errante que a gente está fundando aqui hoje.
Uma coisa que a Sociedade Errante me fez perceber é que eu preciso dar espaço para a voz da minha cabeça, aquela que a gente falou no segundo episódio aqui dessa temporada, porque se eu ficar silenciando ela o dia todo, só sobra a hora de ir dormir para a voz falar, e aí ela solta o verbo com tudo. O tédio é necessário porque ele é a cabeça descansando, do mesmo jeito que não dá para correr 100 metros rasos, um atrás do outro, não dá para ficar com as ideias fervilhando o tempo todo. Mas é isso que quer a grande inimiga da Sociedade Errante, ela, a outra sociedade, a Sociedade do Cansaço, que também já foi tema aqui no podcast lá em 2019. E o autor do livro Sociedade do Cansaço, o coreano Byung-Chul Han, fala justamente que, abre aspas, se o sono profundo perfaz o ponto alto do descanso físico, o tédio profundo constitui o ponto alto do descanso espiritual. A Sociedade do Cansaço odeia o tédio e o devaneio. Porque se antes a gente tinha os outros chamando a gente de vagabundo, do patrão ao capataz, agora não. Agora nós somos os capatazes de nós mesmos. Ninguém precisa falar nada, a gente já fica culpando de não produzir, de não gerar valor com o nosso tempo, até na hora de descansar e se divertir. Eu descobri que sempre fui um membro da Sociedade Errante quando cheguei na parte em que a Carrie Smith fala da diferença entre turista e errante. Turistas fazem planos, têm objetivos que precisam ser cumpridos para a viagem valer a pena. Na vez que eu fui para Paris, com os tempos, o dinheiro só dava para ficar 2 noites. A gente chegou cedinho de trem e aí partiu para conhecer a cidade. No Louvre a gente quase que corria pelos corredores para cobrir o máximo de metros quadrados em um dia. Eu queria parar lá e ler a legendinha de algum quadro que eu tinha achado interessante, mas a Ana e o Alê vinham puxando, bora, não para não, ainda falta a estátua da deusa Nick, depois a Mona Lisa, ou então essa coisa de dormir o mínimo possível em uma viagem, porque afinal de contas eu não vim aqui para dormir em dólar, Isso é ser turista, e deve ser daí que vem aquela piada bem verdadeira que a gente às vezes precisa de férias das férias. A gente transformou descanso em produtividade. Quando eu viajo sozinho, aí eu não sou turista, aí eu sou só um errante, um vagabundo das viagens. Quer dizer, mais ou menos, se eu viajei sozinho é porque eu fui trabalhar em algum lugar, tudo bem, eu estou literalmente produzindo, mas aí sobrou um tempinho para dar aquele passeio pela cidade, normalmente no último dia, enquanto ainda não está na hora do voo. O que eu faço é só ficar andando pela cidade. Não tem plano nem lista. Isso quer dizer que eu perco boa parte das coisas consideradas interessantes para se fazer na cidade, eu sei. Outro dia uma amiga me pediu dicas do que fazer em Nova York, e o que eu falei foi isso, que o que eu faço em qualquer lugar, e especialmente em Nova York, é só sair andando. Eu gosto tanto de ficar andando pelas cidades que depois de uma viagem a trabalho justamente para Nova York, a minha primeira chefe no Facebook veio falar comigo, Hey Chris, olha só, você não precisa economizar comendo pizza de $1 na viagem não, tá? Aproveita para ir em algum restaurante legal. É que eu ficava andando tanto para cima e para baixo, só olhando, no máximo tirando uma fotinha pro Instagram, que quando finalmente ficava tarde e eu queria comer, os restaurantes já tinham fechado. Eu também estava cansado demais para entrar em todo esse ritual do restaurante, então ia lá, comia pizzinha. A Sociedade Errante é uma sociedade secreta, porque é melhor que ninguém saiba o quanto a gente é subversivo com o nosso tempo, com o nosso espaço físico e com os nossos pensamentos. Por isso, se você quer entrar para essa nossa sociedade secreta, eu vou lançar aqui o primeiro convite, o ritual de inicialização que eu inventei agora. Faça coisas inúteis. Essa deve ser uma das maiores formas de resistência hoje em dia, onde em todo lugar tem alguém dizendo que o certo é a gente encarar o corpo como uma ferramenta que precisa ser otimizada. Então bora fazer o contrário. Faça coisas inúteis, de vez em quando faz o caminho para casa a pé, muda o caminho que você faz a pé. Se você é da programação, escreve um programinha para fazer uma coisa bem inútil, que não serve para nada. Aliás, não precisa nem acabar, faz coisas que você nunca vai acabar, porque nem tudo precisa ser um projeto, só precisa levar a gente para o estado de devaneio, de se perguntar, e daí? Se você não é da programação, escreve um texto, faz um desenho, mas não precisa mostrar para ninguém, não é para publicar, é para você. Escreve uma carta para alguém e depois joga fora, ou então tenta consertar alguma coisa quebrada na sua casa, mesmo que seja muito mais barato comprar uma nova. Pensa em alguma coisa para fazer.
Aí se pergunta, para que eu vou fazer isso? Se a resposta for, para nada, parabéns, é isso que você tem que fazer, porque é inútil. A Carol Smith tem uma boa régua de como saber se uma tarefa é boa para a gente ou só boa para o sistema. Se uma atividade for boa para você, ela no fim vai te dar energia física ou mental. Você vai se sentir com as baterias recarregadas, com aquela sensação de que vai sair e conquistar o mundo. Se a atividade não for boa, aí a sensação é de esgotamento, letargia, que não sobrou mais nenhuma energia nenhuma, e aí podem fazer o que for que a gente nem vai ter força para reagir. Porque é isso que o sistema quer, e é nessa hora que normalmente tentam vender alguma coisa para a gente. É como diz o mestre brasileiro Ailton Krenak. O pensamento dos brancos não consegue conviver com a ideia de viver à toa no mundo. Acham que o trabalho é a razão da existência. Eles escravizaram tanto os outros que agora precisam escravizar a si mesmos. Se é assim, vamos ser vagabundo. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Sou Vitor Ambulando. O Boa Noite Internet é uma produção da Ampere e é editado pela Jéssica Correia. Ampere.